É a última ceia do ano, né? É a última ceia do ano. E como última ceia do ano, a pergunta que eu te faço é: e se 2024 não chegar? E se essa for a última oportunidade de você participar de uma ceia? Da comunhão com a igreja, da comunhão com Cristo. E na ceia a gente sempre traz uma palavra onde o Senhor trata com a igreja, com os filhos. É o pai assentando à mesa com os filhos. E hoje não vai ser diferente. O Senhor, Ele quer tratar comigo e contigo, amém? João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 1. Engraçado que o Senhor já estava tratando comigo com essa palavra há um tempo. Mas aí a gente estava numa madrugada dessas aí conversando com o pessoal. E aí no meio da conversa começou a brotar. Porque as melhores conversas acontecem de madrugada ou de manhã. Sabia disso? As melhores conversas, elas acontecem de madrugada ou de manhã. Tem uma galera aí que de vez em quando eu falo assim: irmão, hoje de noite vamos lá para casa, vamos ficar adorando, buscando o Senhor até de madrugada, vamos ficar batendo papo. O pessoal fala: vamos. E no meio de uma conversa dessa, a gente estava falando sobre tema anual, né? Tava falando sobre a noite, né? O tema da noite, que é alinhando a visão. Estamos falando sobre a vara da amendoeira, a planta da amendoeira. E aí começamos a conversar e alguém falou assim: poxa, vamos colocar o ano que vem o tema tempo de frutificar. E aí a gente começou a falar sobre fruto, né? Sobre árvore. E aí Deus começou a agir, irmãos. Aí Deus começou a agir. E aí o Senhor confirmou no meu coração. Eu falei: bom, então é isso, Jesus. Então vamos lá, que não tem o que fazer. João capítulo 15, versículo 1. Jesus, ele fala assim, ó: eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Videira, se você não sabe, é a vide, no Brasil chamada de parreira. A videira, a vide, a parreira, ela é a árvore que dá uvas. A videira, ela dá uvas. Ela é uma planta que através dela dá uva, e da uva sai vinho, sai doce, sai tudo que diz respeito à uva. Então Jesus, ele fala: eu sou a videira. Ele se compara a uma planta frutífera, mas não é qualquer planta. Assim como a amendoeira, ela tem uma importância muito grande em Israel, por causa da sua capacidade de resistência, a videira, ela é junto com que produz azeitona, agora eu esqueci, com a oliveira. A videira junto com a oliveira, elas são as plantas mais especiais de Israel, mais importantes. Por quê? Porque a videira, ela produz uva, e na cultura hebraica, uva representa alegria, representa gozo, representa festa, representa provisão, representa a presença de Deus provendo na casa. É a vide. E a oliveira, ela produz a azeitona, de onde se amassa a azeitona e sai o azeite. O azeite, ele é usado em N coisas em Israel. Ele representa a presença do Espírito Santo, a glória de Deus, a unção. Então, tanto a videira como a oliveira, elas têm uma representação muito forte em Israel. E quando Jesus, ele fala: eu sou a videira, ele está dizendo assim, ó: eu sou a planta principal. Aleluia. Quando ele está dizendo assim: eu sou a videira, ele está dizendo assim: eu sou a árvore original. Porque ele fala assim, ó: eu sou a videira, mas ele não fala qualquer videira. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a árvore principal, original. Se há uma videira verdadeira, é porque existem outras videiras que não são as verdadeiras, não são as originais.
E é muito interessante, é muito importante a gente começar guardando isso. Diga: Jesus é a videira verdadeira. Se Ele é a videira verdadeira, então existem falsas videiras. Se Ele é original, é porque existem cópias. Ele diz: eu sou a árvore principal. Aí vamos falar de botânica, vamos falar de árvores, de planta. Aí a pastora Jaqueline vibra. Ele fala: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Lavrador é aquele que prepara a terra. Lavrador é aquele que vê aquela terra, talvez ali inerte, infértil. Ele vai, leva o adubo, ele ara a terra, ele cava, ele tem todo um trabalho ali na terra. Para quê? Para plantar naquela terra. E a terra, irmãos, biblicamente falando, um dos símbolos é o coração. Deus, Ele é o lavrador, Ele cuida do teu coração para que a semente correta possa ser plantada, amém? Fala para o teu irmão que está ao teu lado: Deus cuida do teu coração, Ele é o lavrador. Essas duas definições, quem é Jesus, o que é uma videira, qual a sua importância, e quem é o Pai, e quais são os papéis, aí ele traz um terceiro personagem. Toda vara, existem traduções que é todo ramo, que em mim, que não dá fruto, atira e limpa. Se limpa significa fazer a limpa mesmo, passar o facão, arrancar. E toda aquela que dá fruto, atira e limpa todo aquele que dá fruto. Essa limpeza é limpar, é podar. Tem algumas traduções que está escrito podar. Então todo aquele que não dá fruto, tira, arranca, passa o facão, lança fora. E limpa todo aquele que dá fruto, poda todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Aí Jesus, ele fala: eu sou a videira, meu pai é o lavrador. Mas tem um terceiro personagem aí: todo aquele que em mim não dá fruto. Todo aquele quem? Aí entra um terceiro personagem nessa história, uma outra planta, uma outra árvore, que precisa estar em Jesus para dar fruto. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: essa árvore é você. Essa árvore é você. Todo ramo, toda vara em mim, Jesus está dizendo aqui que é possível. Isso é palavra de Deus para a igreja. É possível que existam ramos, árvores que estejam enxertadas nele, que estejam nele, mas que não deem fruto. Ele está dizendo assim, ó: toda a vara em mim, não é que não esteja em mim, está em mim, mas que não dá fruto, atira. Lança fora. Certa vez Jesus, ele disse: toda árvore que não dá fruto não serve para nada, senão ser cortada e lançada fora. Não basta andar com Jesus, tem que dar fruto. Ele fala: eu vos chamei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ah, eu ando com Jesus, eu ando com a noiva, eu faço parte. Isso não basta, tem que dar fruto. Irmãos, o Senhor tem me dado essa palavra umas 2 semanas atrás. Eu completei ela anteontem, quando estava
estava ministrando entre si de madrugada. E ontem durante o dia, Pedro e a Carol vieram aqui para a igreja, ficaram brincando. E aí Deus falou: agora senta aí que a gente vai bater um papo muito sério. Porque é muito complicado, irmão, certas coisas. A pastora Jaqueline sabe, quem mais eu contei? A pastora Daniele sabe, o pastor Rodrigo sabe, não sei se a Rai estava junto. Eu tive um sonho semana passada que me perturbou muito. E a primeira pessoa que eu falei foi com a pastora Jaqueline, claro, acordei com ela. E aí aconteceram algumas coisas durante essa semana que foram exatamente o que o Senhor tinha me dado no sonho. Mas na hora que aconteceu, eu não tive o feeling de falar: olha, eu sonhei isso. Mas quando o Senhor me trouxe essa palavra ontem, eu falei: meu Deus. E aí o Senhor falou: não era para ter falado mesmo não. Porque se a gente tem liberdade em Cristo, é a liberdade de dizer sim ou não. Essa é uma liberdade terrível. O pastor Rodrigo fala sempre para mim: poxa, por que Deus não nos fez boneco e a gente fazia só o que Ele mandava e não tinha problema? Porque a gente estava conversando como é que é o teorema lá? Calma aí. Paradoxo das escolhas. O que ele fala? Ele fala que você tem dois caminhos. Em um caminho você tem várias possibilidades. No outro caminho você só tem o sim ou não. Ou você faz ou você não faz. Quem escolhe o caminho que é aparentemente mais atrativo é mais infeliz. Porque quanto mais escolhas você tem, mais infeliz e mais chance de errar você pode ter. O caminho que tem só o sim ou não, ou faz ou não faz, é o que você é mais feliz. Quando você tem menos escolhas, você é mais feliz. E isso eu tinha sonhado há uns dias atrás, e a gente conversou sobre isso faz o quê? 2 dias, né? Não basta andar com Jesus, tem que dar fruto. E toda aquela, está falando ainda sobre ramos e sobre varas que estão enxertados em Jesus, na videira. Todo aquele que dá fruto, limpa, poda. Que isso, pastor? É uma coisa muito séria, muito fácil. Não deu fruto. Sabe o que Jesus faz com quem não dá fruto, ou quem não quer dar fruto? Vou mexer aqui, tá, gente? A árvore está aqui, não dou fruto, não quero dar fruto, não dou fruto. Ele tira e lança. Acabou. Ninguém mais sabe daquela árvore. Acabou. Acabou. O Espírito Santo está falando, tá? Mas quem dá fruto, sabe o que ele faz? Ele pega. Ah, você deu fruto? Ele arranca a folha, ele arranca galho, ele vai podando, ele deixa a árvore às vezes peladinha. Aí alguém vai falando assim: então é melhor não dar fruto, porque se eu não der fruto, só lanço e sumir, ninguém vai me ver. Agora se eu der fruto, eu vou apanhar. A árvore, ela sofre quando ela dá fruto. Quando ela dá fruto, ela passa pela poda, arranca a folha, arranca galho, raspa o caule, ser trabalhado. Aí você olha para aquela árvore que antes estava toda frutífera, agora ela está pelada, feia, surrada. E você fala: mas o que é isso? Mas não deu fruto, por que está acontecendo isso? Está judiada. Sabe por que Deus faz isso? Para que dê mais fruto. Porque só a árvore frutífera é que sabe, é que entende o cuidado do seu Senhor. Pode parecer que está ruim, pode parecer que está sofrendo, pode parecer que está arrancando, mas está sendo limpo, está sendo tirado todas as imperfeições, tudo aquilo que te impede de crescer, para que você dê mais fruto. Aleluia!
Porque às vezes, se o galho ficar, vai impedir a árvore de crescer. Porque se não raspar aquele caule ali, que aparentemente não tem nada, não vai ver o bicho que tem dentro para poder tirar. E aí parece que é ruim, mas é para crescimento. Aleluia! Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia! É para ter o crescimento. Não, pastor, prefiro que me arranque fora. Ele continua. Quer continuar? Para por aí. Falar que nem a irmã Elisângela, aqui é um copo d'água. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus, ele faz uma afirmação aqui, olha, vocês não precisam de limpeza, de poda, de nenhum trabalho, porque a palavra que eu tenho falado para vocês já tem sido remédio, já tem sido limpeza. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Esse é um outro problema. Ah, pastor, eu já estou limpo, porque eu tenho recebido a palavra. Será que tem recebido mesmo? Será que o Senhor Jesus pode falar isso para você? Você já está limpo, porque pela palavra que eu já te dei, por tudo que eu já te ensinei, por tudo que eu já te passei, você está limpo. Só que a grande problemática é que nem sempre a gente aceita a palavra de Jesus. A grande problemática é que nem sempre a gente aceita o ensinamento. A grande problemática é que a gente ainda quer escolher, a gente ainda quer ir pelos nossos caminhos. E muitas vezes quando alguém olha e fala, já está limpo, já está limpa. Olha para o irmão que está aí do teu lado, dá uma olhadinha nele. Parece que está limpo, né? Parece que está limpa, né? Será? Aí eu quero transformar essa afirmativa de Jesus numa interrogação. Que isso, pastor Humberto? A Bíblia fala que se você tirar um tio da palavra, você é digno do inferno. Não, eu quero só fazer um exercício de português. Jesus, ele fala assim, ó, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Tira o ponto, coloca a interrogação. Entenda Jesus te perguntando agora, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado? Realmente vocês estão limpos pela palavra que o Senhor Jesus nos tem falado? Será que nós temos recebido essa palavra? Mas o interessante é que ele continua dizendo assim, ó, estai em mim. Versículo 4. E eu em vós. Como a vara, como o ramo, como a planta, como a árvore de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Você consegue até estar na videira sem dar fruto, mas você não consegue dar fruto sem estar na videira. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Jesus aqui, ele traz uma coisa bem clara. Ele está nos comparando a plantas. Ele está dizendo que ele é a planta suprema, que nós de nós mesmos não temos condições nem de existir, precisamos estar enxertados nele. Mas ele traz aqui, no versículo 4, o porquê da existência de uma planta, o porquê da existência de uma árvore. A condição primária, a base primária para a existência de uma árvore, quando o Senhor ele cria lá no Éden, ele cria toda a erva, toda a árvore,
com um propósito. Deus, ele cria toda a erva do campo, toda a árvore frutífera com um propósito: de ser alimento para o homem. O propósito primário de toda árvore, de toda erva comestível é ser alimento. Está muito claro lá no Éden. Ele não criou as árvores para... Hoje em dia a gente usa a planta como ornamentação, né? Planta bonita, a gente acha legal, bonito. Mas árvore frutífera, Jesus ele está falando aqui sobre árvore frutífera. Toda árvore frutífera e toda erva comestível, você vai lá no Gênesis, lá no capítulo 1, 2, 3, foram criados para alimento do homem. Portanto, fala para o seu irmão que está do teu lado: não basta ser árvore. Fala para ele: tem que dar fruto. E para dar fruto, só tem um caminho: estar na videira, estar em Jesus. A árvore que não dá fruto, ela não está vivendo o seu propósito. O seu propósito, sabe qual é? É servir de alimento para quem tiver fome. Oh, aleluia! Aleluia! O seu propósito é servir de alimento para quem tiver fome. É para isso que você é árvore frutífera. É para isso que Jesus te chamou. Para dar fruto. 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 E só dá fruto quem está na videira. Eu estou vivendo para cumprir o meu propósito. E qual é o meu propósito? Dar fruto. Alimentar quem precisa. Se você não fosse servo de Deus, você poderia dizer assim: o meu propósito é fazer uma faculdade e me tornar um grande acadêmico. Se você não fosse servo de Deus, você poderia dizer: o meu propósito é ser o melhor pai do mundo. Se você não fosse servo de Deus, você poderia dizer assim: o meu propósito é amar a minha mulher como nunca amei e fazê-la feliz. Se você não fosse servo de Deus, você poderia dizer: o meu propósito é ter muitos empreendimentos e ser bem sucedido em todos. Mas por você ser servo de Deus e filho de Deus, o único propósito que Jesus te chamou foi para dar frutos e servir de alimento para aquele que tem fome. Pastor, mas e as outras coisas? Precisa falar, irmão? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Qual é o teu propósito? Matar a fome de quem precisa, ser fruto, dar fruto, ser árvore frutífera. E aí a gente precisa nos perguntar: 2023 chegando ao fim, quais são os teus frutos? Tava conversando com o pessoal, e o pessoal: porque isso, aquilo, né? Meu fruto, meu fruto, meu fruto. Falei: teu fruto não, meu fruto. Teu fruto você dá depois. Falei: teu fruto não, meu fruto. Você é meu fruto. Agora teu fruto, corre atrás do teu fruto. Frutificamos esse ano de 2023? Demos fruto? Pastor, não sei. Não sei se dei fruto. O que é dar fruto? Dar fruto significa se você serviu de alimento para a alma de alguém. Se você serviu para alimentar alguém com as coisas de Deus. Pastor, eu dei um monte de quentinha para mendigo. Isso não é dar fruto não, isso é caridade, isso é autopromoção. Isso é você tentando se livrar da tua consciência. Dar fruto é se você frutificou, se aquilo que você produziu, se o que saiu de você serviu para alimentar a alma de alguém, de forma que
que esse alguém está nos caminhos de Deus, vivendo o que Deus tem para ele e para ela. Porque também não basta só frutificar, o fruto tem que permanecer. Porque se você conhece alguém que se diz de Deus, mas não dá fruto, é possível estar em Cristo e não dar fruto. Ah, meu irmão, mas se eu fosse você, se você é esse alguém, ou se você conhece alguém que se diz de Deus e não dá fruto, corre para essa pessoa e fala: se arrepende em nome de Jesus, porque a ceifa, irmão, o machado está à porta, a foice está chegando, porque aquele que está em mim e não dá fruto é arrancado. Fala para essa pessoa: corre, volta, se arrepende, que o machado está à porta. Ou 2, se essa pessoa não está frutificando, pode ser que ela não esteja em Jesus. Pastor, como assim não está em Jesus? Eu conheço, eu convivo, é até aqui da igreja, homem de Deus, mulher de Deus, não tem fruto? Não tem fruto? Não, mas está em Jesus. O que Jesus fala lá no versículo 1? Eu sou a videira verdadeira. Tem muita gente que está enxertado num falso Jesus, num falso evangelho, num falso ensinamento. Acha que está na videira verdadeira, mas não está. E aí é pior ainda, porque não tem fruto. E se tem, é um fruto estranho. É um fruto que você olha e fala: que diacho de fruto é esse que eu não reconheço da videira? É porque está enxertado em alguma coisa estranha, que acha que é videira, que acha que é Jesus, mas que não tem nada dele. Pergunta para o teu irmão: você está enxertado em quê, meu irmão? Qual é a tua base? O que é que tem te alimentado? O que é que tem te dado vida? Se é que vida você tem tido. Se alguém não estiver em mim, diz Jesus no versículo 6, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. É muito claro. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Essa é a hora que a gente diz aleluia. Porque Jesus diz, olha que coisa linda: se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiver em vós, vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem e será feito. Então, irmão, pastor, se eu estiver em Jesus e as palavras de Jesus estiverem em mim, eu posso pedir então uma casa própria. Eu posso pedir a Deus então uma conta bancária cheia. Eu posso pedir um emprego dos meus sonhos, que a Bíblia diz que se eu estiver nele e a palavra dele estiver em mim, eu posso pedir um carro do ano, e tudo que eu pedir me será feito. Sabe qual é o nosso problema, irmãos, como árvore? É que a gente é árvore, mas a gente não vive como árvore. A gente é árvore e a gente quer estar enxertado na videira, mas a gente não reconhece para aquilo que a gente foi chamado. A gente é árvore e quer viver como concreto. Ou você é um ou você é outra. Não dá para jorrar água doce e salgada de uma mesma fonte. A vida que hoje é só natureza, né? Pastor, mas então o que essa palavra está dizendo? Certa vez viraram para Jesus e perguntaram assim: Senhor, quando virá o teu reino? Jesus falou assim, ó: o meu reino não é desse mundo. Vocês estão muito enganados.
Meu reino não é um reino visível, é um reino invisível. Meu reino não é desse mundo. Eu não vim para mudar essa história fisicamente, mas através do espiritual eu vou mudar tudo que vocês já conheceram. Foi isso que decepcionou muita gente. Muita gente se decepcionou com Jesus porque achou que o reino dele era físico, que Jesus vinha para dar vitória concreta, vencer os romanos, que Jesus vinha para dar pão para as pessoas comerem, que Jesus vinha para acabar com a fome, com a injustiça. Só que ele falou: meu reino não é desse mundo. Jesus se preocupava muito mais em perdoar os pecados de um paralítico do que de fazê-lo andar. Jesus se preocupava muito mais em perdoar os pecados de uma prostituta do que de livrá-la da morte. E quando ele fala assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, sabe o que ele está falando? Reino de Deus. Reino de Deus. O reino dele não é desse mundo. E tudo que Jesus disse, toda a mensagem de Jesus se resumia em: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. É esse reino que nós procuramos, é esse reino que nós ansiamos. Nesse reino a justiça, nesse reino a equidade, nesse reino a glória de Deus. Mas a preocupação de Jesus não é com o que você pode ter e aonde você pode chegar neste mundo. Por isso, quando ele diz: se vocês estiverem em mim, se alimentarem de mim, entenderem o que eu ensino, se a vida que está em mim jorrar para dentro de vocês e as minhas palavras, o meu reino estiver em vocês, aí tudo que vocês pedirem vai acontecer. Pedir o quê? Quando a palavra de Cristo está em você, e quando Cristo está em você, você só consegue pedir para o reino de Deus. Tudo que você quer é o reino de Deus. Tudo que você quer é a obra de Deus. Tudo que você quer é alimentar. Senhor, me ajuda a ser frutífero. Eu quero dar fruto, e o meu fruto alimente multidões, nações. Eu quero matar a fome espiritual desse mundo, porque a fome material, quem come hoje tem fome amanhã. Mas a fome espiritual, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o alimento verdadeiro. Ele é a libertação para todo o cativeiro. Todo cativeiro é liberto em Jesus. Eu te desafio. Faz como Salomão. Salomão foi colocado no trono muito cedo. Salomão se desesperou. Não sabia o que fazer. É que nem uma galera, né? Você chega assim e fala: Rayane, domingo que vem você vai pregar. E ela tá andando normal. Rayane, domingo que vem você vai pregar. Acho que nem aquelas cabras. É assim, mano, porque nos bastidores vocês não veem. Mais ou menos assim. Salomão, você agora vai ser rei. Você vai liderar, Salomão, nada mais, nada menos do que o povo de Israel. Sabe quem é o povo de Israel, Salomão? É o povo escolhido de Deus. Sabe quem é o povo que você vai liderar, Salomão? É o povo que está sendo preparado, pelo qual virá o Salvador da humanidade. Os filhos legítimos. Esse povo que você vai liderar, Salomão. Irmãos, eu imagino Salomão entra em desespero. Salomão não sabe o que fazer. No meio do desespero, sabe o que Salomão faz? A Bíblia diz que Salomão, ele oferta 1000 sacrifícios a Deus. Ele pega os seus soldados, pega os seus servos, esvazia suas fazendas e anda um pouquinho, sacrifica. Anda um pouquinho, sacrifica. Anda um pouquinho, sacrifica. Sabe o que acontece, irmãos? Quando já está de madrugada, os servos de Salomão já exaustos lá de sacrificar, cortar bicho, matar bicho, todo mundo dormindo, Salomão então levanta e tem uma visão de Deus. Pergunta pro teu irmão que está do teu lado: quer ver Deus? Então sacrifica. Aleluia. Quer ver Deus?
Então sacrifica. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Alguém quer uma água? Deus aparece a Salomão. E Deus fala para Salomão: Salomão, o que você me pedir eu vou te dar. O que você quer, Salomão? É sobre isso que Jesus estava falando. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e eu vos darei. O que você quer, Salomão? Salomão podia pedir riquezas. Tinha um monte de povos em volta que queriam destruir Israel. Salomão podia pedir a vitória sobre esses exércitos. Salomão podia pedir o que ele quisesse, mas sabe o que Salomão pede ao Senhor? Senhor, me dá sabedoria para fazer a tua obra. Me dá sabedoria, Senhor, para dirigir o teu povo. Ele não estava falando como rei não, irmãos. Ele estava falando como servo, como alguém que sabia a obra que Deus tinha dado na mão dele. Senhor, me dá sabedoria. Ele fala, porque eu sei, eu sou pequeno, eu não sei nem como entrar, nem como sair. Me dá sabedoria para governar esse povo. É tudo que eu quero. É só o que eu quero, Senhor. É ter capacidade de fazer a tua obra. É só o que eu quero, Senhor, é saber o que fazer com isso que o Senhor me deu. Pediu para o reino. Eu duvido. Eu te faço um desafio nessa manhã. Eu te faço um desafio nessa manhã, no nome de Jesus, o Deus a quem eu sirvo. Peça alguma coisa para o reino de Deus. Peça alguma coisa para a obra de Deus. Peça alguma coisa para que o Senhor haja na tua vida, para que te faça instrumento para ser bênção para o reino dEle e para a obra dEle. E eu duvido que Deus não vai te dar. Eu te faço um desafio, pode pedir. Pode pedir. Agora não pede carro não, que carro Ele não te dá. Não pede dinheiro não, que dinheiro Ele não te dá. Não pede casa, não pede ser bem sucedido naquilo para o qual você não se preparou. Isso Ele não te dá. Mas pede para o reino, pede para a obra, pede para o espiritual. Eu te desafio. Deus vira para Salomão e fala: olha, Salomão, Deus deve ter olhado para Miguel, né? Olhado para Gabriel. Olha, Salomão, porque você me pediu sabedoria para fazer a minha obra, para dirigir o meu povo, eu vou te dar sabedoria e riquezas e a vitória sobre todos os teus inimigos também. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e eu vos darei. O que quiserdes em Deus, no reino, na obra. Estou sem relógio? Ixi. Somos árvores. E o propósito da árvore é dar fruto. Pastor, mas eu estou tomando pedrada. Aí é demais, pastor, porque eu sou podado. Arrancam meus galhos, raspam meu caule, tiram minhas folhas, jogam remédio em mim. Arde. Aí se não fosse só por isso, ainda ficam me dando pedrada. Agora vai chegar o verão, já viu a mangueira cheia de manga? Já viu quanta pedra que jogam na mangueira? Só jogam pedra em árvore que dá fruta, irmão. Só joga pedra em árvore que dá fruta. Estão se levantando contra você. Estão até falando de você. Se preocupa não. É porque quem não dá fruto geralmente vê com maus olhos quem dá fruto. Agora o fruto ele tem que ser colhido do pé. O fruto ele serve para alimento. Ah, pastor, eu dei fruto. Mas se o teu fruto foi só para ver, não adiantou nada.
E como foi falado aqui domingo passado, Deus não vê o exterior, Ele vê o interior. Fruto só para inglês ver não adianta nada. O fruto tem que ser colhido do pé e servido de alimento. Para alimentar alguém. Não só alimentar, mas o verdadeiro fruto não é o fruto, é a semente. E depois que ele serve de alimento, ele tem que servir para semear, para que cresça uma nova árvore. Esse é o propósito. Agora, sabe qual é o problema? A gente até dá fruto, mas o fruto fica no pé. Não serve para nada. O fruto que fica no pé, ele apodrece. Ele não serve para nada. Depois que ele apodrece, ele cai e não serve para nada. Não adianta ser uma árvore frutífera se teu fruto não alimenta ninguém. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Queria que a gente memorizasse só esse versículo 5. Ele fala assim, ó: eu sou a videira. Aí ele abre. Eu pulei esse versículo 5 de propósito, tá, irmãos? Porque o versículo 5, Jesus, ele abre a revelação. Ele fala claramente: eu sou. Moisés estava lá no deserto de Parã. Daqui a pouco viu uma planta que pegava fogo. Aí você vai falar assim: ah, mas planta que pega fogo no deserto, irmãos. A sarça, ela é uma planta que ela tem umas folhas bem curtinhas, bem fininhas, e no deserto ela seca. Então, se você não sabe, a combustão, ela depende de oxigênio e de temperatura e de combustível. Quando chega no ponto de combustão, está muito quente, a planta pega fogo sozinha. Você não vê aí nas matas, aí na serra, aí de vez em quando pega fogo? Tudo bem que tem queimada que é criminal, né? Mas no caso da sarça, era normal você andar no deserto e ver uma planta pegando fogo, porque era quente. Só que quando Moisés olha para a sarça, ela não está só pegando fogo. Tem planta que pega fogo. Tem planta que pega fogo. Só que não adianta pegar fogo numa hora e o fogo apagar na outra. Não adianta estar aqui na igreja pegando fogo e lá na rua você está sequinho, está até molhado, não pega fogo de jeito nenhum. Não adianta pegar fogo só por alguns minutos. Sabe qual foi o diferencial? A Rose está até bebendo água. Sabe qual foi o diferencial? É que a planta pegava fogo e não se consumia. O fogo não parava. Era fogo o tempo todo. Moisés olhou, a planta estava pegando fogo. Passou minutos e pegando fogo. O vento passou e o fogo não apagava. Eu acho que se chovesse, o fogo não ia apagar. Foi esse diferencial. E quando Moisés chega naquela planta pegando fogo, ele fala: eu sou o Deus de Isaac, Abraão e Jacó. O eu sou. Jesus, ele diz assim: eu sou a videira. O próprio Deus falando. Eu sou a videira, vós as varas, os ramos. Ele fala muito claro: eu sou a videira, vocês são os ramos. E ele diz: quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aleluia. Ei, se esse que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Muito. Sabe por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia.